noite, meus lindos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Começando mais uma collab aqui com vocês, collab com a Soninha, né? Nós somos os convidados dela para participar desta collab. Eu vou deixar o nome dos participantes da collab no início do meu vídeo para que todos vocês vão lá assistir o vídeo de cada um deles e ver quais serão as respostas que eles vão dar nas perguntas, né? Nós temos aqui várias perguntas para responder. Eu vou começar respondendo. Tá meio escuro aqui para mim gravar. Queimou uma lâmpada, as de cá estão funcionando, mas a de lá tá queimada. Mas vai ter que ser assim mesmo, porque lá na cozinha, na sala, tem barulho, não dá para gravar. Então, vou gravar aqui. Vamos para a primeira pergunta desta collab de hoje. O que você está achando da nossa collab com a Soninha, amigos? Eu estou achando maravilhosa. Estou tendo a oportunidade de conhecer outras pessoas, como as outras pessoas respondem as mesmas questões. Por exemplo, eu respondo com essa resposta, as outras pessoas vão responder diferente. E isso é muito bom, porque a gente está interagindo, está se conhecendo, e isso é muito importante. Então, eu estou achando maravilhosa. Segunda pergunta. Quanto tempo tem seu canal aqui no YouTube? Eu me inscrevi no YouTube em 2020, em janeiro de 2020, mas o meu canal eu comecei, se não me engano, lá pelo mês de julho. Então, tem 4 anos, digamos, por aí, né? Pergunta de número 3. O que te motivou a criar o seu canal no YouTube? Eu criei o meu canal na pandemia, porque eu sou acostumada a conversar com as pessoas, a interagir. Eu trabalho com pessoas e na época da pandemia, nós ficamos na chácara e eu resolvi criar o meu canal eu acho que eu gosto de conversar e eu me senti assim, um pouco sozinha, de repente, não sei se é essa palavra, porque meu esposo estava lá, minha filha estava lá também, mas eu acho que eu senti a necessidade de conversar com outras pessoas e foi dessa forma que eu encontrei para estar interagindo com as pessoas. Eu também sempre tive vontade de criar um canal e como eu tive a oportunidade, né, tava lá e eu trabalhava remoto e deu certo e eu criei o canal. Pergunta de número 4. Quantos vídeos você posta por semana no seu canal aqui no YouTube? Depende. Eu postava segunda, quarta e sexta. Daí, como eu não tô conseguindo gravar, então tem semana que eu posto 1, tem semana que eu posto 2, depende da semana. Mas eu não tô postando muito, eu gostaria de poder postar mais. Pergunta de número 5. Qual é seu nicho do seu canal aqui no YouTube? Rotina. Rotina de dona de casa. Eu gravo o meu dia a dia. E agora eu tô gravando as collabs. Pergunta de número 6. Fale algo para os seguidores do seu canal aqui no YouTube. Eu sempre falo isso, que os meus seguidores são a parte mais importante do meu canal. São eles que que me motivam a gravar. Se eu gravo um vídeo e não tenho meus seguidores para ver o meu vídeo, não vai ter por que eu gravar, né? Então, os meus seguidores são a parte mais importante desse canal. Pergunta de número 7. O que você gostaria que mudasse aqui no YouTube? O que eu gostaria muito, mas muito mesmo que mudasse, é que ele entregasse o nosso trabalho, né? Que ele divulgasse, que ele entregasse o nosso trabalho e a gente ia ficar muito feliz com isso, né? Eu acho que não só para mim, para todos nós, né? Pergunta de número 8. Qual é o seu objetivo no futuro aqui no seu canal? O meu objetivo é que o meu canal cresça
e que vai ser o meu hobby de eu estar postando meus vídeos enquanto eu tiver disposição para gravar. É esse. Pergunta de número 9. Qual é o conteúdo que você mais gosta de assistir no YouTube? Gosto de assistir a rotina das pessoas, de ver o dia a dia de cada um. Eu acho interessante, eu gosto. Pergunta de número 10. Você lembra qual foi o primeiro vídeo que você assistiu no YouTube? Não me lembro. Eu lembro que numa época eu comecei a assistir, eu gostava muito, mas muito que eu gosto de fazer unha, eu mesma faço minha unha, olha. Que eu já fiz, já tem uma semana que tá pronta, né? Eu gostava de assistir o canal de mas ela entrava ao vivo e ela mostrava como que fazia unha, eu gostava de assistir para aprender, eu ficava assistindo ela fazer unha. Ela é ali do Rio Grande do Sul. Esqueci o nome dela agora, faz um tempão que eu não assisto mais os vídeos dela. Eu assistia dela, mas eu não lembro qual foi o primeiro vídeo que eu assisti no YouTube, eu não lembro. Pergunta de número 11. Você lembra o que você mais gostava de assistir na TV quando era criança? Não tinha TV na casa do meu pai, eu nem sabia o que passava na TV, porque não tinha TV na casa do meu pai quando eu era pequena, então eu não assistia TV quando eu era criança. Pergunta de número 12. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. A primeira TV que você assistiu era preta e branca ou a cores? A primeira TV que eu assisti era a cores, mas não foi na minha casa, não era na casa dos meus pais. Pergunta de número 13. Quando você era criança, seus pais colocavam um horário para você assistir? Não, a gente não tinha TV, eles não colocavam um horário para a gente assistir, não. Não tinha, né? Iam colocar como? Pergunta de número 15. Não, de número 14. Quando você era criança, você tinha horário certo para ir dormir à noite? Sim, a gente sempre ia dormir cedo. O pai não gostava que a gente ficasse muito tempo fazendo bagunça, porque a gente fazia muita bagunça quando era pequeno. Dentro de casa a gente gostava de brincar, de se esconder, fazia barulho, fazia de tudo. A gente tinha outras brincadeiras, não tinha TV, mas a gente brincava de outras coisas, né? Pergunta de número 16. Não. Pergunta de número 15 agora. Você costuma acordar cedo quando era criança? Por quê? Eu não lembro se eu acordava cedo. Eu acho que quando eu comecei a estudar de manhã, aí eu tinha que levantar cedo. Mas eu não lembro, assim, os horários que a gente levantava, para ser bem sincero, não me lembro. Eu lembro que quando a gente ia para a escola de manhã, a gente levantava bem cedinho, porque morava longe da escola, então levantava muito cedo. Tinha que fazer fogo no fogão a lenha para esquentar água, fazer café. Não tinha fogão a gás na casa dos meus pais. Pergunta de número 16. Seu primeiro ano na escola, você tinha quantos anos? Eu tinha 7 anos, era a idade que ia para aula na minha época. Não tinha pré, não tinha escolinha assim, creche, essas coisas não tinha, né? Quando eu era pequena, aonde a gente morava não tinha. Só tinha, começava a escola depois, no primeiro ano, quando a gente tinha 7 anos, a gente ia para a escola. Pergunta de número 17. Você gostava de estudar quando você era criança? Amava. Eu tinha um capricho com os meus cadernos, vocês não fazem ideia. Eu não queria que ninguém chegasse perto, colocasse a mão nos meus livros, as minhas coisas. Eu amava estudar. Pergunta de número 18.
Você lembra o nome do seu primeiro professor? Não lembro. Pergunta de número 19. Seus pais ajudavam você nos temas de casa? Não. Pergunta de número 20. Quando você estudava, você chegou a tirar notas vermelhas no seu boletim escolar? Não, nunca tirei notas vermelhas. Pelo menos não que eu me lembre, mas se eu tivesse tirado eu ia me lembrar. Mas eu não tirava. Pergunta de número 21. Você precisou repetir ano na escola? Quantos? Não, nunca repeti ano. Pergunta de número 22. O que seus pais poderiam ser diferente com você quando você era criança? Ai, sei lá o que eles poderiam ter sido diferente. Eu acho que meus pais fizeram o que eles puderam ser, como eles podiam ser na época. Eu acho que estava tudo certo. Não sei se eles poderiam ter feito alguma coisa diferente, não sei dizer. Pergunta de número 23. Você frequentava uma igreja quando era criança? Qual? Sim, frequentava a igreja e era a igreja católica. Fiz catequese, fiz crisma, participei do grupo de jovens. Eu participava na igreja católica. Pergunta de número 24. Você lembra que idade você tinha quando você foi dormir sozinho? Foi dormir no seu quarto sozinho? Eu acho que tinha uns 6 para 7 anos, ou menos, de repente. Eu lembro que quando eu era menor, o meu pai e a minha mãe me colocavam para dormir no meu quarto, e eu tinha medo de ficar, eu ficava um pouquinho lá e eu corria e ia dormir lá no quarto deles. A mãe tinha que fazer, ou fazia uma caminha no chão, ou eu ficava dormindo lá junto. Aí depois eu acho que eu tinha os meus irmãos, que eram menores, eu acho que daí foi colocado a gente num quarto, dormia lá, cada um tinha sua caminha e dormia lá no quarto. Eu não lembro direito dessa parte, para falar a verdade. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Pergunta de número 25. Você lembra quantos anos você tinha quando deixou de tomar mamadeira de leite? Não lembro. Pergunta de número 26. Quando criança, você tinha medo de dormir sozinho no seu quarto? Tinha, tinha. Eu tinha um medo que só. Pergunta de número 27. Você lembra com quantos anos você começou a tomar seu banho sozinho? Olha, eu acho que com uns 4, 5 anos eu já tomava banho, já me virava. Eu lembro que eu acho que era isso. Acredito que fosse isso. Eu não tenho assim uma memória exata, mas eu acho que era mais ou menos isso. Não tem a pergunta de número 28, então agora pula para 29. Fale uma lembrança sua de quando você era criança. Nossa, lembrar de alguma coisa de quando eu era criança? Eu lembro que tinha uma vizinha que morava perto da casa do meu pai e tinha 2 meninas e a gente era muito amiga. Elas sempre iam lá em casa e a gente brincava muito, fazia casinha. Era bem legal, a gente brincava muito junto, porque ela era umas meninas que eram bem vizinhas assim no sítio, né? Daí elas sempre iam lá brincar, eu lembro disso, que a gente brincava muito. Brincava com meus irmãos, eu tinha 2 irmãos mais novos, eu tenho 2 irmãos que são mais novos que eu, e a gente brincava muito. Nossa, uma época eu lembro que nós até derrubamos uma palmeira. O pai foi pra roça, nós pegamos o facão, os 3, e derrubamos uma palmeira. E eu era que fazia a frente, né, porque eu era mais velho, para fazer uma casinha.
daí cortamos ela, fizemos os pilar para casinha e com as folhas cobrimos. A gente fazia muita. Meu Deus, quando o pai ia trabalhar, nós ficava em casa, aprontava tanto, gente. Quando meu pai chegou em casa, não acreditou que a gente tinha derrubado uma palmeira para fazer uma casinha. A gente fazia muita. E brincava muito de casinha. Meus irmãos brincavam junto comigo, eles eram mais novos. E nós brincava o dia, os três juntos. Cortava lata de azeite, fazia caminha para as bonecas. Cortamos a coberta, a capa do acolchoado. Pegamos a tesoura e cortamos para fazer colchãozinho, lençol, travesseiro para as caminhas das bonecas. Pegava umas espinhas de milho, fazia as bonequinhas, fazia as roupinhas das bonequinhas, botava dormir nas caminhas. Pense que até isso a gente fez. Pergunta de número 30. Para finalizar, deixe uma mensagem ou um poema. Gente, uma mensagem ou um poema. E deixar uma mensagem para vocês, né? Que eu acho que é mais fácil uma mensagem. Vou ler aqui uma mensagem, então. Para vocês, meus amigos. Durante toda a minha vida, muitas pessoas passaram por mim, dia após dia, mas somente alguma dessas pessoas ficaram para sempre em minha memória. Essas pessoas são ditas amigas e as levarei para sempre em meu coração. E esta foi a collab de hoje. Eu vou deixar o nome dos amiguinhos ali no comecinho do vídeo, para que todos vocês vão lá visitar meus colegas, assistir o vídeo deles e ver quais foram as respostas deles. Se eles lembram tudo de quando eles eram criança, ou se eles também têm coisas que eles não lembram. Vamos lá? Um beijo para todos vocês, um abraço e até a próxima collab. Beijo!